templo, daquele romano antigo, que aquela peça sempre ficou separada na parte lá de cima da igreja em destaque. E ao que consta por historiadores antigos que conheciam todas aquelas histórias familiares passadas dia a dia, aquela peça ali é onde ficou armado o trono do imperador. A visita dele embaixo foi para visitar o Rio Grande do Sul pelo término da Revolução Farroupilha. Então ele já aproveitou vir aqui para conhecer a realidade do sul do Brasil. E, obviamente, o desterro, que era o ponto-chave, o ponto principal de passagem aqui de navios, isso aqui era obrigado a parar, e já foi feita a programação dele toda para conhecer a capital e alguma coisa dos arredores. E tinha outro objetivo também dele, conhecer a Caldas da Imperatriz, hoje chamada Caldas da Imperatriz, né? As águas termais, que já naquele tempo já estavam famosas no Brasil a qualidade das águas de Santa Catarina, aqui daquela região ali que hoje é Santa Maria da Imperatriz. Naquele tempo era Caldas do Sul e Caldas do Norte, porque a Imperatriz esteve lá e por uma questão assim de uma dignidade, a Imperatriz recebeu o título de protetora das Caldas. Então é muito fácil de homenageá-la com Caldas da Imperatriz, né? Imagina-se o que foi naquele tempo o acontecimento, o imperador do Brasil vir num lugar tão pequenininho de São José como era em 1845. Era a sede do município, a Vila de São José. A sede tinha o privilégio de ter o nome de vila quando era criado o município. Então, por ser criado o município, a sede tinha a categoria de vila. Até hoje se dá com grande notícia que as duas únicas cidades em Santa Catarina que receberam nossa visita é São José e, no caso, Nossa Senhora do Desterro. Né? Além do solar do coronel Joaquim Xavier Neves, o imperador Dom Pedro II também foi recepcionado neste casarão, situado na esquina entre a rua Gaspar Neves e a Praça Arnoldo Souza. A edificação, no estilo colonial rústico português, é a única no centro histórico que mantém intacta a construção original. O prédio abriga hoje a Biblioteca Pública e o Museu Histórico de São José. O prédio do Museu Histórico Municipal de São José, ele foi construído fins do século XVIII, início do século XIX, por volta de 1772. Inicialmente ele pertencia à família Ferreira de Melo, né, que eram políticos ilustres que vieram com objetivos específicos para São José. É uma construção rica em detalhes, porque é um coronel rústico português, que a gente considera uma arquitetura muito expressiva. E ela foi construída com diversos materiais, dentre eles argila, que eram os materiais da época, né? Argila, pedra, casca de berbigão, óleo de baleia. As famílias mais abastadas, além de construir uma área grande, é um pavimento de 2 andares, né? Então, como tinha, na parte da frente, tinha essa parte comercial, né? A parte de trás, né, que dá o nosso espaço aqui, era a senzala, tá? E também, ao mesmo tempo, era guardada a cavalaria ali. Então, é um absurdo, né, se a gente analisar em dias de hoje, né, cavalos com pessoas, né? Mas, infelizmente, né, foi todo o nosso processo histórico, né? No fim do século XVIII é que começa uma entrada maior de escravos na província de Santa Catarina. A província estava na rota de passagem do gado que era trazido do Rio Grande do Sul para São Paulo e para Minas Gerais. Então, como Santa Catarina não era um porto de chegada dos africanos, e sim o Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, que eram os 3 principais portos de chegada, Santa Catarina participa do que é chamado de tráfico interprovincial, e que vai se fortalecer principalmente a partir de 1850, com a proibição da Inglaterra, imposta pela Inglaterra, a todos os países que ainda praticam o tráfico negreiro, né? Parece visível, parece muito invisível, mas haviam escravos sim, famílias abastadas, essas que tinham toda a autossuficiência
na lavoura. Por exemplo, eles tinham engenho de farinha, de açúcar, as charqueadas, depois desenvolve também o trabalho de pesca. Em Santa Catarina, a princípio, eles vão se estabelecer na pesca da baleia. Em fins do século XVIII e início do século XIX é que vai empregar a maior número de mão de obra. Em São José, durante todo o século XIX, esse número de escravos também vai ser significativo, sendo que em 1840, 21% da população era de origem africana. Só que em São José tem uma particularidade que esses escravos, como São José não tinham fazendas, né? Então eles se davam principalmente, eram escravos domésticos, né? Tinha um ou outro, né, na área rural, mas principalmente domésticos. É tanto que eles estabeleceram a sua maior parte, 55%, onde hoje é o centro, na sede de São José, né? Na verdade, o número de escravos ele já vinha caindo, né? Desde 1875, esse número de escravos vem caindo. E também o que ajuda isso é esse ideal abolicionista que começa a ser influenciado no Brasil, né? E em São José, já em fins do século, no caso perto de 1888, esse número de escravos já é bem reduzido, né? Em 1886 há a criação de um clube abolicionista na cidade de São José, até por essa influência que se deu, né, nacionalmente. Na Nova América, novos povos, novas lendas, pelourinho, dura língua, nunca mais pude voltar. E mesmo escravo nas caldeiras das usinas, nas senzalas e nas minas, nova raça fiz brotar. Hoje essa terra tem meu cheiro, minha cor, meu sangue, meu tambor, minha saga pra lembrar. Então eles tentavam sobreviver e uma das profissões aqui de muitas mulheres foi continuar lavando roupa em troca de talvez um prato de comida. A reunião das mulheres lavadeiras acontecia aqui, no Largo da Carioca, um dos sítios históricos de São José. Em todo o Brasil nós vamos encontrar Carioca, que é o ponto de captação de água daquele lugar. Todas as cidades, em todo o Brasil, nós vamos encontrar, ou é a fonte que eles chamam, né? Mas é denominado basicamente de cariocas, pelo menos do Rio de Janeiro para cá, mas em outros lugares também, né? Essas Cacimba, mais no Nordeste. A princípio seria apenas pelo que se supõe, seria apenas o reservatório para a proteção da nascente de água onde as pessoas vinham se abastecer. E como existia água corrente em abundância, crê-se também que desde aquela época já existia o tanque para as escravas virem lavar a roupa dos seus senhores e outras atividades assim semelhantes. A placa fixada numa das paredes do reservatório de água da Carioca indica sua data de construção. Foi em 1840. Os 14 tanques de cimento são originais da reforma de 1940. Tão usadas no passado, as ondulações criaram um ninho. O local ganhou um ar de abandono e um silêncio diferente dos tempos antigos na Carioca. Ali, as mulheres se reuniam para lavar a roupa, era uma coisa maravilhosa, era uma coisa efervescente. Imagina as negras, mulheres lavadeiras, famílias se reuniam ali, que tinha tudo organizado, né, para lavar roupa. Olha o som que está na minha cabeça. Cantilena, cantoria, gargalhada. E fofocas, lamentações. Era demais, era incrível. Uma dessas mulheres que lavavam roupas na Carioca era Maria de Lourdes da Silva. Hoje, ela percorre o mesmo caminho que percorria há 40 anos, quando tinha 11 anos de idade. Vinha com a trouxa de roupa de casa, chegava aqui lavar, botava o quará no pasto, tinha um pastinho ali, né? Nós botava o quará e depois torcia a roupa e levava embora. Molhada mesmo nas costas no balaio, no balaio daquele, nas costas e levava para casa. Tinha bastante gente para lavar roupa, minha filha. Quando chegava a dona do lavador, tu ia sair para dar uma vaga para ela. Porque as mulheres lavavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu acho umas 8, umas 12 mulheres, eu acho mais lavava roupa aqui. Isso aqui é a vontade de mulher,
lá ajoelhada lá, ó, do lado de lá tudo, aqui esse outro lado ajoelhado também, aqui tudo em pé. E água para comer, nós também buscava aqui, porque não tinha água em casa. Tu precisa ver onde é que nós morávamos antes, que eu vinha de lá de cima com um balde de água, pegar água aqui e lavava a roupa aqui. Nós não tínhamos água em casa, né? A gente era muito pobre. Ainda somos pobres, né? Mas agora a situação melhorou um pouquinho. Mas antigamente, quando eu vinha lavar roupa aqui, não tinha tanque em casa para lavar roupa, não tinha nada. A água era buscada aqui para fazer comida lá em casa. Essa atividade das lavadeiras sempre foi uma marca constante aqui na Carioca. Durante anos e anos nós víamos muitas lavadeiras aqui, de manhã, de tarde até o anoitecer, lavando roupa assim, recebiam a roupa de vários lugares, até de Florianópolis. Nós tínhamos lavadeiras aqui da Redondeza que lavavam para famílias de lá, depois iam entregar a roupa já pronta, passada. E um detalhe curioso, naquele tempo a roupa ficava toda esticada pelos pastos aqui em redor. Os pastos da propriedade do meu pai aqui ao lado ficava coberto de roupas e jamais se ouviu falar, pelo menos naquele tempo, que alguém tivesse assim carregado alguma roupa, surrupiado alguma roupa. Hoje, com essa violência geral que se tem, um desmando que se tem assim pela sociedade, seria muito difícil acontecer isso. Uma roupa que se deixa no varal, no outro dia ela já se foi, não se tem mais notícia dela. Ah, que eles cantavam aqui na Carioca, que a dona Sueli cantava, ela cantava uma música assim, como é que a música ela cantava? Uma música antiga até, que ela cantava, como era a música? Ela cantava uma música gostada de carnaval ainda que ela cantava aqui. Isso aquela, vou para Maracangalha. Eu acho que nem sei mais. Era assim, eu vou para Maracangalha, eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar a Nara, eu vou. Se a Nara não quiser ir, eu vou só, sem amar eu vou. Há uma tentativa bastante significativa atualmente, né, de pelo menos tentar revitalizar o centro histórico com uma animação cultural. E é por aí que acredito que São José possa voltar a ter novamente uma expressão significativa, uma expressão daquilo que já era a tradição do município, que é ser transmissor de tradição cultural, enfim, arte. As pessoas que vieram para cá, consta que 800 e poucas pessoas elas foram definidas como artistas. Na verdade, eram artistas de artífices que faziam alfaiataria, todo esse saber fazer entrava sapato, quem fazia sapato, isso tudo entrava na categoria de artista. E um dos mais importantes eram os oleiros. Um dos maiores símbolos da tradição cultural açoriana em São José é a arte da olaria, trazida pelos imigrantes açorianos desde que chegaram na cidade. Dentro desses artífices, esses profissionais que vieram, os oleiros foram fundamentais. E vão se instalar basicamente na região aqui centro e em Ponta de Baixo. Inclusive, sempre junto ao mar as olarias estavam, bem perto ao mar. Uma das razões era o transporte, né, dessa produção. Mas um fato histórico, folclórico, né, é que quando os oleiros instalam aqui, a primeira providência que eles tomam é confeccionar as telhas para cobrir a igreja. Então a primeira igreja coberta com telhas de barro, de cerâmica, enfim, foi a de São José, pelos oleiros. E eles produziam e produzem ainda, porque perdurou até hoje, é uma permanência dessa atividade.
energia, né, de trabalhar com o barro, é uma energia assim transcendental que a gente às vezes não tem nem explicações, mas que impulsiona, né, a você criar coisas e mesmo porque tamanha beleza é porque você trabalha com os 4 elementos, isso é importante, terra, né, que é o barro que molda, a água que ajuda a moldar esse barro, essa forma, e depois de pronto o ar que seca esse trabalho, e depois o resultado final que é a queima, que é o fogo, né? Então isso é muito prazeroso e se torna vida. Orelhas, patas, o acabamento e a vaquinha de argila está terminada. Mata de Medeiros faz pelo menos 5 iguais a essa todos os dias. Mesmo assim, quando acaba, faz um carinho na peça inanimada como se fosse única, como se tivesse vida. Isso aqui parece assim que fascina a gente, sabe? É tanto que às vezes você pode estar parada em casa, tu vai pegar um pedacinho de barro para estar fazendo alguma coisa assim, porque dá uma tranquilidade, tu tá meio chateada com alguma coisa, tu pega um pedacinho de barro, aí tu faz uma pecinha, até cria uma pecinha assim diferente, né, para sair um pouquinho E aquilo já... Quem trabalha com isso aqui não precisa tomar acalmante. Porque tem gente que já vão tomar acalmante, mas não precisa, porque é só lidar com o barro. O que Marta faz com o barro chama-se olaria figurativa, uma técnica desenvolvida pelas mulheres dos oleiros nos primeiros anos em São José. E as mulheres dos oleiros trazem uma tradição e desenvolvem aqui, que era a confecção dos calunga de barro cozidos, bonequinhos, brinquedinhos das crianças. Então, panelinhas em miniatura, bichinhos em profusões, um monte de tipo de bichinho, boizinho, cavalinho, cachorrinho, um monte de brinquedo. Eles eram produzidos como brinquedos, né? E era um trabalho que as mulheres desenvolveram. E acabam também aproveitando aspectos do folclore e registram manifestações da tradição do folclore também através da cerâmica figurativa, que a gente chama, né? Esses bichinhos, é uma cerâmica figurativa que funcionava como brinquedo. Hoje são raridades e viraram há muito tempo bibelô de colecionador, né? Então eles retratavam, as mulheres retratavam o folguedo do boi de mamão, o pau de fitas, criaram a orquestra de sapos, a orquestra de macacos, né? E outros tantos pequenos objetos que virava ora brinquedo, ora elemento decorativo. Se as mulheres faziam a olaria figurativa, o trabalho dos homens era essencialmente no torno, ou na roda do oleiro tradicional. Aqui são confeccionados utensílios domésticos como chaleiras, vasos e copos. Tudo nasce aqui, do barro moldado. Isso é bem resgate da cultura, né? Isso foi trazido já com os antigos portugueses, que trouxeram essa arte ofício, né, da olaria para São José. Atualmente, a arte da olaria em São José é uma atividade em extinção. Meu pai tinha olaria, meu tio tudo, e com o passar da indústria, alumínio, todas essas coisas que veio chegando, as cerâmicas foram ficando para trás, entendeu? Então aquele lucro já não estava mais sendo compatível para eles viverem. Então aquilo foi fechando, foi se acabando, e estava se acabando. E como está hoje, vai ser difícil encontrar uma olaria hoje. A sorte foi que agora nesses 10 anos, 9, 10 anos, o prefeito deu essa chance de montar essa escola aqui. Porque senão estava morrendo, estava se acabando. Nós já tivemos uma faixa de 40 a 50 olarias aqui nessa redondeza por aqui. Já estavam presas numa faixa de 5 a 6 olarias no máximo. Mas está acabando tudo. Foi a tentativa de resgatar a cultura da olaria
que foi criada no ano de 1992, a Escola de Oleiros Joaquim Antônio de Medeiros. Um dos idealizadores da escola foi o mestre Duca. Meu pai, ele fundou a escola, a Escolinha de Oleiros, ele foi um dos fundadores. Ele lutou, né, através de ter sido assim, até certo ponto, com muita dificuldade na época, né, porque você não tem o apoio que a gente está tendo hoje das televisões, dos rádios, entendeu? Hoje a escola aberta, então resgatou uma cultura, antigamente não tinha escola. Então a coisa estava praticamente morrendo. O Joaquim Antônio de Medeiros foi um antigo mestre de olaria. Essa casa aqui, de estilo açoriano, ela já antigamente era uma olaria. E ele era o dono da olaria. Ele contratava os oleiros, né? Tanto que mestre Zequinha, mestre Duca e outros que na época produziam suas peças, né? Eles trabalhavam para o Joaquim Antônio de Medeiros. Isso aqui representa tudo para mim, essa olaria aqui. Porque se eu me criei aqui, eu tenho uma raiz forte aqui, né? E eu adoro o trabalho que eu faço. Tanto que eu trabalho aqui, né? Eu dou aula aqui, 2 períodos, e ainda tenho meu ateliêzinho em casa que à noite, final de semana, ainda trabalho em casa no meu ateliê, que daí vendo para as lojas, né? A escola foi criada em 30 de novembro de 1992, justamente para preservar e resgatar esse lado cultural. Ela foi criada pela Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de São José, justamente para dar início, né, ou essa semente de resgate cultural. E que porque São José é considerada a capital da louça de barro. E não só isso, também ela é uma referência nacional. E é uma grande importância, né, que isso se preserve e dê continuidade. Alunos a partir de 9 anos de idade podem aprender gratuitamente as 3 modalidades da olaria na escola: a roda do oleiro tradicional, a cerâmica figurativa e a modelagem diversa. A gente incluiu também uma modelagem diversas, que através de várias técnicas também se produz vários tipos de trabalho, que é o acordelado, né, que você pode moldar uma peça utilitária ou decorativa, que é também o trabalho de placas, que também você pode trabalhar o figurativo, o utilitário ou o decorativo, e o bloco ocado, que através de um bloco, ocando esse bloco e trabalhando, cavando, moldando, ele se transforma em uma obra de arte ou num trabalho decorativo, utilitário. Mas é no aprendizado da roda do oleiro que ocorre a maior manifestação do resgate cultural açoriano. A escola ensina a técnica primitiva, que utiliza os pés para conduzir o torno. Essa escola de oleiros é considerada a única do gênero no Brasil, que conserva as tradições, né? A roda de oleiro tradicional. Porque existem sim escolas, muitas, mas a roda elétrica. Acontece muito que essa questão do artesanato, do resgate, ainda não é prioridade. Tá certo que o povo está despertando esse interesse, né? E respeitando esse lado cultural, essa importância que existe de nós retornarmos, né, às nossas origens, porque é só conhecendo o que é da gente que a gente vai admirar o que é dos outros. Conhecer o nosso espaço, o nosso terreiro, as nossas coisas, né? As coisas que nossas mães, os nossos mestres nos falam, né? É importante conhecer isso para você se estruturar como ser, para valorizar e dar condições para que os filhos, os nossos filhos, respeitem também esse Brasil, essa nossa terra.
patrimônio histórico de São José é o Teatro Municipal Adolfo Melo, que começou a ser construído